Imagine um simples pastor de ovelhas que se tornou o maior rei da história de Israel. Davi não apenas derrotou gigantes, mas também unificou um povo, expandiu um reino e escreveu salmos que ecoam até hoje. Sua coragem, fé e liderança moldaram a identidade de uma nação e influenciam gerações há mais de 3.000 anos. Mas o que fez dele um rei tão especial? E quais lições podemos aprender com sua incrível trajetória? Se você quer descobrir segredos surpreendentes sobre o rei Davi e a história de Israel, já se inscreve no canal e ative as notificações, porque esse vídeo vai te surpreender. A morte do filho. A primeira consequência do pecado de Davi foi a perda de seu filho com Batseba. O bebê nasceu doente, e apesar das orações e jejuns de Davi, a criança não resistiu. Esse momento foi um golpe devastador para o rei, que se isolou em luto e arrependimento. Seu sofrimento era mais do que pela perda do filho, mas pelo peso de sua culpa. Ele sabia que aquela tragédia não era apenas um evento natural, mas um sinal das consequências de suas ações. O palácio, antes um lugar de vitórias e celebrações, foi tomado por uma atmosfera sombria de tristeza e reflexão. Esse episódio marcou o início de uma série de desgraças que atingiriam sua casa. Violência dentro da própria família. O pecado de Davi abriu um precedente perigoso dentro de sua casa. Seu filho Amnon, sem nenhum temor das consequências, cometeu uma atrocidade contra sua própria irmã, Tamar. Esse ato cruel destruiu a vida da jovem, que foi rejeitada e passou a viver isolada, carregando uma dor irreparável. A impunidade de Amnon gerou revolta dentro da família, plantando sementes de ódio que logo resultariam em vingança. O próprio irmão de Tamar, Absalão, decidiu fazer justiça com as próprias mãos, planejando meticulosamente a morte de Amnon. Assim, a violência passou a ser uma maldição dentro do lar de Davi, transformando sua família em um campo de batalhas internas. A rebelião de Absalão. A dor e o ressentimento cresceram dentro de Absalão, que não apenas vingou sua irmã, mas também se voltou contra o próprio pai. Aos poucos, ele foi conquistando o povo de Israel e minando a autoridade de Davi. Com um plano estratégico, conseguiu reunir um grande exército e declarar-se rei no lugar do pai. Davi, o grande guerreiro que já havia enfrentado gigantes e inimigos poderosos, agora se via obrigado a fugir de seu próprio filho. A humilhação de ser traído por alguém tão próximo foi um golpe profundo. O rei, que um dia era amado e respeitado por todos, agora caminhava pelos desertos, descalço e em prantos, enquanto sua coroa era tomada pelo próprio sangue de seu sangue. A humilhação pública de Davi. Como parte da revolta de Absalão, uma das maiores desonras caiu sobre Davi. Seu filho não se contentou apenas em usurpar o trono, mas também quis humilhar seu pai diante de toda a nação. Em um ato público e ultrajante, Absalão desonrou Davi de maneira irreversível, fazendo com que o rei caísse em descrédito diante do povo. Aquilo que antes era um segredo escondido dentro dos muros do palácio, agora se tornava uma vergonha nacional. O homem que havia sido escolhido por Deus para governar Israel, agora era motivo de escárnio. Essa humilhação não apenas feriu o ego de Davi, mas também mostrou que sua própria casa estava dividida, corroída pelas consequências de suas escolhas erradas. A espada nunca se afastaria de sua casa. O maior preço do erro de Davi não foi apenas a dor momentânea, mas uma maldição que atravessou gerações. Depois de Absalão, outras disputas pelo trono continuaram a surgir. Filhos e descendentes de Davi travaram batalhas sangrentas entre si, destruindo a unidade que ele havia tentado construir. Mesmo após sua morte, a casa real foi marcada por traições, assassinatos e conspirações. A espada, que deveria ser um símbolo de proteção e força, se tornou uma constante ameaça dentro da própria linhagem do rei. O legado de Davi foi de grandeza, mas também de sofrimento, provando que um único erro pode deixar marcas para sempre na história de uma família. A história de Davi nos mostra que até os maiores reis e líderes podem cometer erros, mas toda ação tem consequências. O que começou como um desejo impulsivo se transformou em um ciclo de dor que afetou gerações. No entanto, mesmo em meio às tragédias,
Davi encontrou redenção ao reconhecer seus erros e buscar a Deus com sinceridade. Isso nos ensina que o verdadeiro arrependimento não apaga as consequências, mas pode restaurar a alma e nos trazer uma nova chance de recomeçar. E você? Quais lições tira dessa história? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa refletir sobre as escolhas da vida. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima.